Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Um Papo de Verdade. Aqui, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. A Igreja Presbiteriana de Brasília está na Entrequadras Sul 313, 314, aqui na capital federal. Comigo nessa mesa, Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Piva, eu, Reverendo Leonardo. E hoje o nosso tema é sobre livros. Seja muito bem-vindo. Bom, o nosso tema hoje, livros que formaram nossa fé. Eu não preciso dizer que, como pastores, nós amamos os nossos amigos livros. Quando alguém entra no meu gabinete, via de regra eu digo, olha, eu quero te apresentar meus amigos. Alguns estão vivos, outros já partiram, mas todos deixaram aqui um legado. É muito importante na caminhada cristã a leitura. E aí vamos começar ouvindo na nossa rodada os livros que formaram nossa fé na experiência de cada um desta mesa. Que sirva de inspiração para aqueles que estão nos ouvindo esse nosso amor pelos livros. Obviamente, vamos deixar bem claro aqui que o livro número 1 da nossa história é a Escritura Sagrada. Pronto. Todos vêm dele. Então, não vamos falar da Escritura Sagrada. Ela já é aqui o livro principal. Ao concurso. Não se compara a qualquer outro. Mas vamos pensar nos outros livros da nossa fé. E aí eu quero começar. O primeiro livro que eu li contava a história verdadeira, história verídica, de um soldado russo na época da Guerra Fria, chamado Yuri. A autora Myrna Grant. E era uma série de livros sobre o soldado Yuri, que escondia a Bíblia e levava a Escritura Sagrada através do seu testemunho e o próprio livro para outras pessoas. Aquele livro foi marcante. Eu era uma criança e me lembro de cada momento que eu separava para ler aquele livro. Uma coisa interessante, era criança mesmo, eu lia sempre ao ar livre. E buscando na memória os livros que eu realmente tenho assim, prazer em ler, quando posso, eu gosto de ler ao ar livre. Sentado literalmente ali à sombra de uma árvore, é o lugar preferido. E esse livro me marcou por causa do testemunho, da coragem desse homem que tinha amor pelo Evangelho e queria enfrentar qualquer dificuldade, mas queria levar o Evangelho para outras pessoas. E não imaginava eu, quando criança, que essa seria a minha história de vida depois como pastor. E daí, vamos começar com Timóteo. Né? Timóteo, depois nós vamos compartilhar mais livros, né? Mas esse é só o primeiro. Vamos lá, Timóteo, o Beleza. seu. Resgatando também do começo da minha vida cristã, eu me lembro bem do Peregrino. É um clássico da literatura cristã, escrito por John Bunyan. E eu acho muito legal porque, para mim, foi muito claro ali. Porque ele faz ali uma série de simbologias, uma série de referências à vida cristã. E não é mascarado, é bem claro. É bem óbvio. Você lê o texto, você vai entendendo o que é a jornada de um cristão. E é interessante que é um cristão que ele está saindo da cidade da destruição e indo para a cidade celestial. Ele está saindo daquela destruição, daquele fim infernal e indo para o céu. E o Peregrino, ele tem vários personagens que ele vai cruzando, vai encontrando ali na sua jornada. E são personagens que são tanto aqueles que são cristãos verdadeiros, genuínos, como fiel, quanto aqueles que se parecem, aqueles que têm uma carinha de cristão, mas desistem rápido, ou cedem às tentações e acabam ficando pelo caminho, porque se encantam com outras coisas. Então foi um ensinamento muito forte para mim da minha vida cristã, de entender como é que é caminhar enquanto cristão. Eu ali, adolescente, li esse livro. E é interessante que recentemente a gente teve a experiência de ler esse livro para os meus filhos, só que não na versão do John Bunyan, mas chama O Pequeno Peregrino Ilustrado. É a mesma história, só que é um coelhinho. E é um coelhinho que vai andando e ele encontra outros animais, um guaxininho, não sei quem, mas o enredo é o mesmo. Os nomes foram preservados, mas eles ficaram, assim, encantados também. Então, eles, muito antes de mim, já estão tendo contato com essa obra. E foi uma experiência muito legal. A gente leu ali durante várias noites,
um capítulo ali por noite, e foi realmente uma experiência encantadora. Permita-me uma parte. Eu estava vendo justamente ontem sobre o Peregrino. Ele é o segundo livro mais publicado depois da Bíblia. É mesmo? E nunca ficou um ano sequer sem ter alguma versão impressa. É incrível isso. É impressionante. É, marco mesmo. Que legal. É o Marco. E o seu, Piva? Seu primeiro livro. Antes de falar do primeiro livro, acho que vale a pena um pequeno contexto. Até entrar no seminário, eu odiava ler. Quando eu lia, era alguma coisa pequena de letra grande com bastante ilustração. Aí eu chego no seminário e me dão um livro de teologia sistemática, que era um tijolo com letra de bula de remédio. Livro que para em pé, né? Eu sempre usei essa figura mesmo, dos livros que param em pé. E era um dos, né? Falei, então vamos lá, se esse é o chamado, vamos lá. E eu sei dizer que desde então não parei mais. E então, como subproduto, o que o seminário trouxe ainda foi o gosto pela leitura, hoje está incorporado e vai que vai. Mas ali, no próprio seminário, teve um livro que eu estou inclusive relendo hoje, 26 anos depois de formado, eu estou relendo e tem produzido tanto bons frutos como foi naquela época. Diferentes frutos por causa da maturidade, outro momento vivencial, mas é o mesmo sentimento. E o livro é O Conhecimento de Deus, de J. Packer. Por que, especificamente? De todos os livros que eu li, não sei o que ainda lerei pela frente, mas de todos os livros que eu li, é o que mais condensa teologia firme, bíblica, documentada, com vida devocional e aplicação. Não é um livro grosso, não me lembro agora quantas páginas, mas um livro talvez de 1,5 centímetros, alguma coisa assim, numa letra razoável, então não tem tanto conteúdo assim, mas a cada capítulo, a cada parágrafo, ali eu diria que é teologia e vida devocional desidratada. Não dá para ler rápido, você tem que mastigar, então cada parágrafo você para, pensa e aplica. Então foi um livro marcante que hoje, porque ainda é impresso, eu recomendo para muitos que estão chegando no Evangelho, querem conhecer teologia, para justamente desviá-los de apenas um conhecimento intelectual da teologia e também não dar algo de tom devocional, mas sem embasamento. Esse você terá os dois. É isso aí. Guilherme, qual? Tem Seu livro. Pois é, tem um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, e eu me lembro perfeitamente que eu, ali fazendo a faculdade de Direito, já com intenções de ir para o seminário, e aí eu ficava ali no transporte público e tudo, e eu pensei assim, eu preciso realmente ter aqui alguma coisa, e senti aquela necessidade, e aí meu primeiro livro, assim, até antes de alguma coisa um pouco mais teológica dele, foi talvez a porta de entrada ali para esse autor, é aquele livro, e na verdade o que eu comprei era um compilado das Crônicas de Nárnia. E aí, então, com aquele livro, com aquela história, eu fui não só entendendo, naturalmente, como o autor trazia a figura de Aslan, né, como representando a Cristo, como era um compilado de todos os livros, então você vai lendo ali toda a trajetória, né, e toda a história, como ele trata, e logo depois também vieram os filmes, então foi muito interessante. Isso me ajudou muito, porque é impressionante você ver um autor que ele consegue se valer da questão bíblica, trazendo uma história que naturalmente ela é para todas as idades, vai ali das crianças até como eu era na época já um adulto, e como você vai vendo então naturalmente a Bíblia sendo trazida ali de forma ilustrada, né? E ele, por exemplo, tem uma parte que ele vai falar sobre a criação e Aslan ali dando o sopro de vida e tudo sendo criado, formado, como isso de fato é bonito e é algo também a gente pensar na época que foi escrito, como isso ele... E aí a gente retorna até a época dos nossos reformadores, quando eles elaboram o chamado breve catecismo. A gente sabe que já
existia o catecismo maior, e aí eles elaboram um catecismo específico para comunicar às crianças, para falar com aqueles que, de alguma maneira, a fé reformada também, propriamente dito, tem interesse de que elas conheçam, de que elas saibam verdadeiramente quem é Cristo, e aí o seu ministério, o que ele veio fazer aqui, né? Então esse cuidado com as crianças, essa atenção com aqueles que, para muitos aí afora, não têm capacidade de compreensão, a gente sabe bem que não é isso que as Escrituras nos falam, quando o próprio Senhor Jesus nos diz, né? Para que viessem a ele as crianças, porque das tais era o reino dos céus. Então, para mim, foi realmente uma literatura que eu ali me deliciei, uma história tão cativante e naturalmente apontando para Cristo também. Entrar no universo, na mente de Lewis é um desafio maravilhoso, né? Como ele tinha uma cabeça fantástica. O primeiro livro técnico, vamos dizer assim, que me cativou foi o primeiro livro que eu tive contato no seminário, no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, naquela época, entrei em sala de aula e o professor, então, Heber Carlos de Campos, o pai, ele, dando aula de teologia sistemática, nos entregou nas mãos o livro de Teologia Sistemática de Louis Berkhof em espanhol. Ele não existia ainda em português. E eu fiquei grudado naquele livro, de tal forma que já no primeiro dia eu fui para casa e eu fiquei mais de 4 horas lendo o livro sem levantar, sentado, anotando, encantado com a maneira como a teologia é apresentada naquele livro e a ideia da sistematização do pensamento teológico, como se você pegasse um grande quebra-cabeça e fosse colocando as pecinhas e ao final você tem a visão da imagem como um todo, da beleza daquela imagem, né? A teologia sistemática, ela tem esse atrativo. Você começa com pequenas peças e você vai ali conectando uma a outra e percebe toda a linha de raciocínio teológico. Então, teologia sistemática de Louis Berkhof, que hoje está aí, né? Ainda nos seminários, e graças a Deus você pode ler ele no Kindle, é muito mais simples de carregar, em português, né? É uma edição maravilhosa, é sempre útil. É o livro que nós revisitamos, né, constantemente na caminhada, mas essa ideia da sistematização da teologia me cativou. E me levou depois a ser professor na área de teologia sistemática por 15 anos no seminário, dei aula em teologia sistemática também. Foi um tempo muito gostoso. E aí vamos para o segundo livro, agora começando aqui com o Piva. É o mesmo, reverendo. É o Berkhof. É o Berkhof. Porque qual o grande diferencial? Não que os outros sejam ruins, absolutamente são bons, mas é mais ou menos a analogia com o conhecimento de Deus. Ele é um teólogo sistemático porque, afinal de contas, ele sistematiza. Mas é tão repleto de textos bíblicos comprobatórios que ele é tremendamente bíblico. Então, com aquele livro, você não tem a parte só filosófica da teologia, que corre, inclusive, um risco de se afastar da própria verdade bíblica e ficar na estratosfera de uma filosofia lógica apenas. Então, dali você tira ideias para currículo de escola dominical, devocional, estudo para sociedades internas. Você faz o que você quiser com o Berkhof. É verdade. Poderíamos dizer, se você tiver que ter só um, que seja esse. Você vai conseguir muita coisa. Vai do Gênesis ao Apocalipse, né? Exatamente. É impressionante. E não posso deixar de falar também do terceiro. O senhor não perguntou, mas eu vou dizer do terceiro. Aqui vai longe essa É uma experiência muito parecida com a do Guilherme. Eu conheci C.S. Lewis a partir do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, no qual ele vai fazer a inversão. É um demônio aconselhando o seu demôniozinho aluno de como engodar um crente que quer ser fiel. Eu nunca vi nada naquela
aquela perspectiva com a arte que o C.S. Lewis tem. Então, ali me encantou e hoje eu tenho a coleção inteira. Tá até num lugar no meu gabinete, ela tem até um lugar especial, aquela coleção que eu já falei para os meus filhos, vocês não me joguem isso fora e nem me vendam. Isso é para ficar para os netos. Se vocês não quiserem ler, vocês não leiam. Mas deixem para os netos, quem sabe eles vão ler, né? É isso aí, Timóteo. Beleza. Meu segundo livro que eu separei foi num momento muito importante, que assim que eu já tinha tido a convicção, a certeza de que eu ia para o seminário. Então agora eu vou entrar no mundo da teologia. Quero começar com um livro para entrar nesse fato. E escolhi um livro de sistemática, mas uma sistemática bem introdutória, que é o livro do R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos, né? Ele até foi citado no episódio passado aqui. E a ideia do Sproul é o seguinte: todos nós somos teólogos porque nós estudamos sobre Deus, nós interagimos com Deus, nós falamos sobre Deus. Então todos nós produzimos teologia nesse sentido. Então ele pega essas categorias da sistemática e simplifica em 2, 3 páginas num linguajar mais palatável, e fala sobre essa teologia que às vezes ela assusta. Se você pegar um Berkhoff, o pessoal fica, eita, peraí, o que está acontecendo aqui, não sei o quê. Mas ele é um livro que dá o primeiro passo para depois você ir para livros mais pesados, digamos assim. Então foi muito importante para mim, porque eu cheguei no seminário menos perdido. Eu acho que eu ia ficar um pouco assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E a linguagem é extremamente acessível. Simples. É simples. Me lembra, nos últimos tempos no Brasil chegou a tradução da obra de John Frame, que é outro teólogo sistemático, professor do Reformed Theological Seminary. Então é um teólogo que apresenta uma teologia muito bem conectada à Escritura Sagrada, à história da igreja, à história do pensamento, mas com uma linguagem como o livro que você acabou de citar. Né? Extremamente acessível. Extremamente acessível, né? Então a obra de Frame, graças a Deus, também acaba de chegar no Brasil. Nos últimos anos tem sido traduzido, são vários livros na área da teologia sistemática. Vamos lá, Guilherme. No meu caso, eu ainda continuo ainda em C.S. Lewis, justamente porque dali de Crônicas de Nárnia eu comecei a me despertar para outros, inclusive também, como o Reverendo Piva citou, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é quando ele começa também a fazer dessa maneira tão didática, quando um diabo mais velho fala com o seu aprendiz coisas que ele deve fazer, por exemplo, para, de alguma maneira, incomodar a igreja, de alguma maneira, para ir contra a comunhão. E, naturalmente, isso aí é uma forma da gente entender como, então, caminharmos diferente daquilo que ele tem colocado ali. Foi uma forma também didática para ilustrar, né, certas questões. Mas um outro que eu trago dele é Cristianismo Puro e Simples. Um livro também, assim, muito interessante. É uma linguagem acessível, mas é um livro que, apesar de não ser tão grande, pode parecer um pouquinho mais denso nesse sentido. Não é, eu creio, ele não é tão acessível assim quanto Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Você, na verdade, vai ali numa caminhada, mas eu vejo muito esse livro como você vai, de fato, ali saboreando, vai entendendo, compreendendo ali o que Lewis traz, e ele vai falar sobre realmente como o cristianismo é, e como o Reverendo Timóteo também coloca, para todos, é a simplicidade sem ser simplório, é você tratar a questão do evangelho, o ministério de Cristo e tudo que naturalmente envolve ali o ser cristão em si, mas sem recursos diferentes daqueles que a própria Escritura nos mostra, né? Então, para mim, ele realmente foi, sem dúvida nenhuma, um livro que também me ajudou muito na minha formação, na minha caminhada de fé. Eu me lembro do impacto do Dr. Martin Lloyd Jones na época do seminário, quando eu li Pregação em Pregadores. Também. Livrão. Aquele foi um marco também na minha história. E para encerrar aqui o nosso papo, o tempo voa. Falar de livros. Falei. Aqui, para que os nossos ouvintes possam também perceber que lemos autores brasileiros ou latino-americanos, porque estamos citando aqui europeus, estamos citando norte-americanos.
Nós temos excelentes autores no Brasil. Opa. Nós temos excelentes autores na América Latina. Uhum. Eu destacaria, para encerrar aqui, um deles rapidamente, que é um contemporâneo nosso, né? O Jonas Madureira, Uhum. Inteligência Humilhada. Humilhada, é. Tem livro que não dá para não ler. É. Esse livro É um é deles. espetacular. Um autor contemporâneo, um amigo nosso, brasileiro, um pensador com uma profundidade. Uhum. E recomendo, se você ainda não leu, leia Uhum. A Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Temos muitos outros autores brasileiros, mas se eu for citar aqui, eu vou atrapalhar os outros. Quais vocês poderiam citar aqui que gostaram, que leram e que pode ajudar ao nosso ouvinte aqui a escolher bons livros para a sua estante? Uhum. Eu gostaria de citar um do Alan Porto, Produtividade Redimida. Eu já li vários livros porque eu gosto muito dessa área de desenvolvimento pessoal. Eu já li vários, inclusive evangélicos. Em português nós temos poucos. Tem um do Tim Challies, Faça Mais e Melhor, também é ótimo. Eu comecei com esse. Mas o do Alan Porto, ele vai no ponto. Um bom porto ele encontrou. Porto seguro. É o Porto Seguro, que ele vai o problema do coração. Não é que ele vincula o coração, porque está vinculado, ele só mostra quais são os vínculos. Então, esse é um grande mérito. Ou seja, você vai ter o real conceito de produtividade segundo a Escritura, e o livro todo é um exame, é um autoexame. Então, você não sai o mesmo daquele livro. Produtividade Muito Redimida. bom. No meu caso... Não, fica à vontade. Rapidinho. No meu caso, é o Ídolos no Coração, do Reverendo Felipe Fontes também, que é um livro também... Não é um fino... É um livro fino, na verdade você lê ele de forma breve assim, mas cada capítulo é um capítulo confrontador, um capítulo que vai trazer o seu coração ali, como você tem vivido, como você tem visto a sua realidade. Ele hoje é um professor na área da cosmovisão, então ele explora muito também essa questão de como nós enxergamos a nossa realidade com as nossas lentes, né, enquanto cristãos que somos. Então também fica aí a nossa recomendação, Ídolos no Coração, do Dr. Reverendo Felipe Fontes. Bom, eu tinha separado outro livro do Felipe Fontes, mas eu vou acabar mudando aqui para não ficar repetido. Mas recentemente eu li um livro do Emílio Garófalo, nosso pastor aqui próximo, nosso amigo. Nosso amigo aqui. O livro é Pregação e Histórias, o poder das histórias bíblicas. E é muito interessante, muito porque bom. ele vai observando como que a narrativa tem um papel central na forma como Deus comunica a sua história, como ele se revela, né? Às vezes a gente quer correr e vai ali para as cartas, vai ali para uma teologia mais direta e tal, e esquece de entender as histórias, entender o princípio de por que as coisas acontecem por meio da vida das pessoas. E é isso que a gente vive hoje. Deus age na nossa história e tudo tem um propósito. Deus constrói a identidade dele na vida do seu povo. Ele vai formando e reformando aquelas pessoas e nos ajuda a entender e ler essas histórias do jeito correto. Parabenizar aqui, desde já, as editoras brasileiras, que têm tanto incentivado os autores brasileiros na arte de escrever, produzir. Então, a Cultura Cristã, a Editora Fiel, a Vida Nova, são, né, a Monergismo, né? Exato. Que é daqui de Mundo Brasília, Cristão. né? Isso, Mundo exatamente. Cristão. Tantas editoras, Pronobis, tantas editoras boas brasileiras. E você que nos ouve, adquira bons livros dessas editoras, você vai navegar com muita tranquilidade. Escolhendo por essas editoras, você vai ter uma gama, um bom material, uma gama enorme de bons autores brasileiros, latino-americanos, europeus, americanos, não interessa, desde que seja uma boa literatura. É isso aí. Um grande abraço, encerramos aqui mais um Papo de Verdade e esperamos você no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.